Ó, me siga no meu Instagram também. Ah, siga. Qual que é o teu Instagram? É doutora Débora Santos Gineco. 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 Gineco parece o nome de um boneco que se comprava da Estrela. Novo boneco da Não Gineco. parece um gineco, o boneco o Louro José Da Gineco. da doutora deveria fazer Débora, o Gineco? Hoje vamos conversar com o Gineco. Ô, Gineco. Ó, podia ser um negócio... Doutora, eu tenho problema nos meus lábios. Gostaria de saber como... Falando em lábios... tem cirurgia de correção, é esse o nome? Eu tenho um amigo meu que filma isso. Porque ele trabalha numa clínica, ele filma as cirurgias e tal. Aham. E ele comentando que é comum e é feito bastante. Isso é algo comum? Comum. Na verdade, a gente chama de ninfoplastia, ou cirurgia plástica dos pequenos ou grandes lábios, né? Na verdade, assim, são pacientes que têm, vamos dizer assim, esteticamente incomoda a elas, né? E não quer dizer que vai incomodar o parceiro. Às vezes, às vezes até incomoda na hora da relação sexual, ou bota uma roupa, fica maior, fica esquisito, né? Ou às vezes dói mesmo, vai andar de bicicleta, acaba incomodando o tamanho, um lábio é muito maior que o outro, ou então, por exemplo, fiz algum tratamento, aumentou muito o clitóris, então hoje a gente tem como corrigir Até o clitóris? aumento do capuz do clitóris, né? Então aquele aumento do capuz a gente consegue reduzir cirurgicamente. E hoje a gente consegue fazer até em consultório. Com laser a gente faz em consultório, não precisa nem internamento em muitos casos, a gente faz em consultório com anestesia local. Então a medicina evoluiu bastante, né? Então você tem toda essa parte. E muitas vezes pensam muito na parte estética, mas é muito funcional também. Aquilo ali incomoda ela. Então, se a autoestima diminui, né, ela querendo ou não, ela não vai ter relação, ela não vai se mostrar para o parceiro, ela não vai se abrir, né? Então, isso faz uma grande diferença. Então tá bem mais tranquilo isso das cirurgias, que antes eu acredito que fosse algo mais difícil de... É algo normal do organismo, não é algo que come? Como é que... O nosso lado direito do corpo nunca é igual ao lado esquerdo. Tá? Só que às vezes você tem grandes distorções, uma mama muito maior que a outra, um pequeno lábio muito maior que o outro, né? Então aí você faz a simetrização, você reduz o que está maior, né, para diminuir. Claro que assim, a gente tem, tudo tem um limite, né? Então às vezes chegam, por exemplo, pacientes no consultório que não precisam. Então aí eu vou ser a primeira a dizer, olha, né, a tua vulva está normal, não tem por que fazer. Mas tem outras que você vê que realmente você tem um aumento de 4, 5, 6 centímetros. Isso faz uma grande diferença. Né? Além do desconforto, pode causar mais alguma coisa na mulher? Não que isso seja pouco, né? Fica mais difícil, por exemplo, a higiene. Então, por exemplo, aumenta o risco de infecções, tanto vaginais quanto infecções urinárias, né? Porque é um excesso de pele. Né? Então aquele excesso de pele ali vai incomodar, vai atritar, pode dar alergia na própria pele, né? Então existe uma doença chamada líquen, pelo atrito, por exemplo, na roupa fica muito quente, né? Sua. Então, assim, mais fungos ali, mais isso, bactérias. né? Então é um cuidado a mais que ela precisa, né? Eu tive uma vez uma paciente que ela fazia natação. E aí um dia ela chegou no consultório e ela me disse que ela adorava fazer. E aí um dia ela chegou no consultório e ela disse que não fazia mais. Eu digo, nossa, por quê, né? Doutora, porque lá o banheiro, o chuveiro, tipo, não tinha porta. Então, né? Então ela tinha a sensação. Nossa. E quando você tem uma cor, né? Você acha que você tem um problema, e no caso dela ela tinha, isso. Ela dizia, não, eu não vou, porque eu vou tomar banho e todo mundo vai né? Me olhar, e então ela parou de nadar. E aí a gente fez a ninfoplastia. E quando ela voltou, era outra mulher. Porque, assim, ela estava bem, ela voltou a nadar, então, assim, autoestima, já voltou maquiada. Aí você vê, assim, o quanto que ela se abriu para a vida. Aquilo incomodava muito ela. Então, não é uma questão estética. Exatamente. Não é. É emocional mesmo, é psicológica. Mas muitas vezes, as mulheres, talvez, ficam incomodadas, mas não procura ajuda, ou porque não sabe que é uma maneira tão mais simples, que pode, né? fazer. Na verdade, assim, é uma cirurgia estética, né? Então, assim, por exemplo, no plano de saúde não vai cobrir, né? Então, tem a questão financeira também, né? Mas, assim, a grande maioria não sabe que pode fazer. A grande maioria. Né? E, às vezes, assim, são coisas muito pequenas. Hoje, com laser, você consegue, como eu falei, laser no consultório. 10 minutos, 15 minutos, você resolveu o problema da paciente. Caramba, entende? Assim, com anestesia local. Então, eu acho assim, se você tem alguma coisa, se você não está se sentindo bem, procure ajuda.
né? Ah, e aquele médico não faz, vai ter outro que vai, né, que vai te oferecer algo melhor, né? Então, nem sempre é cirúrgico, às vezes não precisa. Por exemplo, tem pacientes que têm só flacidez, aí a gente trata com radiofrequência. Tem pacientes que têm, por exemplo, acham ali que tá feio e não é, né? Tem questão do ressecamento. O ressecamento também, aí é outro tipo de tratamento, né? Porque aí ela vai ter dor na hora da relação. E é aquilo que eu falo, se eu tenho dor, eu não vou querer repetir, né? Então, se eu tenho relação e me dá prazer, é óbvio que eu vou querer ter de novo, né? E isso acontece muito, período de amamentação, que o ressecamento é muito comum, período de menopausa, o ressecamento é extremamente comum. Só que mulher é diferente, porque mulher, ela tem um cuidado, algumas, como é que eu posso dizer? Peculiaridades. Porque, por exemplo, eu não vou falar quem que é a pessoa, que foi, ai, meu peito tá caído, meu peito tá caído, meu peito tá caído, e eu não tá. Jorge, para, que não tá. E eu falava, cara, para, que não, tá caído. Foi no médico pra fazer, aí chegou no médico e falou, meu senhor tá caído e tal. Aí o doutor veio, colocou a caneta, caiu, colocou a caneta, falou, não tem nada. Que você dela. Não, eu falei, eu tô falando pra você isso aqui há anos. Você colocou no teu peito e ficou. Botou uma cerca, ficou e eu dela... Daí eu falei, eu tô falando isso há anos pra você, ia gastar 10 conto meu lá por... Daí ela falou, puxa, a vida é... Às vezes tem alguém falando. Mas eu vejo muito assim, tipo, a paciente se incomoda, né? E o parceiro acha que é uma bobagem. Aí ela vai lá... 10 conto era na época. Aí ela vai lá, faz o procedimento, faz o tratamento, seja com laser, seja com radiofrequência. E aí volta o casal e o marido, nossa, doutora, como ela melhorou? Então, realmente, né? ela precisava. Mas esse negócio de mulher é um negócio complicado. A filha do Beto, a manchinha do olho, né? Ela tava com a autoestima lá embaixo por causa de uma manchinha no olho, mas desse tamanhinho, e ninguém via. E pra ela isso era importante. Aquilo é extremamente importante. É isso aí. Eu digo sempre isso, assim, incomodou pra você, procura ajuda. Vai ter o que fazer. Né? E às vezes é extremamente simples, você resolve. No caso dela foi extremamente simples. Você resolve, você melhora a autoestima, você melhora a qualidade de vida, a paciente vira outra mulher, é impressionante, assim. E pro casal em si também melhora muito. Porque no momento que ela não tem mais dor, que ela não tem mais ressecamento, que ela tem prazer, é outro relacionamento, né? Do que antes, né? A perda de urina também é uma coisa que às vezes a gente acha, é normal perder uma gotinha para a mulher. Fiz força, perdi a gotinha. A bexiga estava cheia, eu perdi uma gotinha, é normal. Não é normal. Perder uma gotinha de urina. Na calcinha. Não é normal, tá? Mesmo que seja uma gotinha, a gente precisa tratar. A urina, ela tem um pH diferente da vagina e da vulva. Então, se isso acontece frequentemente, né, isso vai trazer alteração no pH e vai acabar trazendo ou infecções vaginais, ou infecções urinárias, ou até alterações na pele da vulva. Então, ela tem que ser tratada. As mulheres percebem isso na calcinha ou percebem... Normalmente na calcinha, né? Normalmente na calcinha. Tossi, perdi urina. Fui na academia, levantei peso, perdi urina. Fui fazer um step, perdi urina. Era a pergunta misteriosa que o Beto ia fazer. Era mais ou menos com relação a isso. Pra mim era tão distante isso, Era isso? Leia aí, por gentileza, quem... Não, leia aí se tá mais perto aí, vai lá. Não, eu acho que você vai dar um toque especial nessa pergunta. Ai, meu Deus. Que medo. Meu Deus. Eu até... Por favor. O velho, quando muda de software, ele demora 10 anos pra poder achar Quer que eu mande outro enquanto você pega? Não, aqui, ó. É normal perder xixi quando tuço, viu? É isso aí. ou dá risada? Não tem é tratamento? Normal. Não. Sua sogra tá online? Isso se chama... Isso a gente chama de incontinência urinária de esforço, tá? Isso é uma doença e deve ser tratada. Existem vários tipos de tratamento. Então, primeiro a gente tem que ver a causa. Na grande maioria das vezes é por flacidez da musculatura. Então, a gente precisa fortalecer aquela musculatura. Então, fisioterapia pélvica ajuda bastante, exercícios na própria pelve ajudam bastante. A radiofrequência é excelente para fortalecemento muscular. O que é radiofrequência? Né? Radiofrequência é um aparelho que a gente tem eu tenho no consultório. Você consegue imaginar a vagina escutando o jogo do Corinthians aqui. Arranca pra ponta esquerda, lá vai pra ponta direita, lá vai tchubeca. Não, a radiofrequência... Sabe aquele transdutor da ecografia que faz, não sei se ele vai saber, que você coloca, tem a eco transvaginal, né? Sim. Tem um transdutor que você coloca. Ela sabe. Ela não sabe. É um transdutor que você coloca dentro da vagina
e ele pelo calor, ele chega a 42 graus, ele libera ondas eletromagnéticas. Essas ondas vão lá na musculatura e vão fazer contração dessa musculatura. Por quê? Porque eles vão aumentar colágeno, elastina, aumenta a vascularização, a inervação. Então deixa a vagina mais apertadinha, mas principalmente ele levanta a bexiga, porque a musculatura que sustenta a bexiga, né, é importante. Ela está forte, ela sustenta muito mais do que se ela está flácida, né? Então essa radiofrequência é isso, são sessões no consultório, a sessão dura 20 minutos, não dói absolutamente nada, ela sai dali normal, não precisa, pode ter relação na mesma noite, trabalhar, viajar, passear, nadar. Então, e ela faz uma sessão por mês. Normalmente o tratamento são 3 sessões. Esse tratamento, a gente melhora esse fortalecimento em torno de 80%. E esse fortalecimento dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Então, depois de 1 ano, 1 ano e meio, ela faz uma sessão de manutenção. Pronto, acabou. Acabou a perda de urina, acabou o ressecamento. O laser é a mesma coisa. O laser é um aparelhinho que a gente coloca dentro da vagina, só que é através da luz, né? Então ele provoca uma queimadura controlada. E aí aquelas células que estão ao redor vão lá e vão cicatrizar aquela queimadura. Como é que cicatriza? Aumentando colágeno, elastina, vascularização, a inervação. E aí regenera aquelas células. Mas quanta coisa tem que eu acho que as pessoas não sabem, né? Que tanta forma de resolver. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então hoje, assim, eu no consultório eu tenho aparelho de laser, eu tenho aparelho de radiofrequência, e vai ter aquela paciente que vai precisar de um, vai ter aquela paciente que vai precisar de outro, e vai ter aquela paciente que não precisa de nada, né? Nenhuma das duas. A gente vai tratar de outras formas, seja com medicação, seja com fisioterapia, né? Mas hoje a gente tem um mundo de possibilidades. Hoje a gente faz, por exemplo, bioestimulador de colágeno na vulva. Vocês sabiam disso? Bora, Bill! Interessante. Bioestimulador de colágeno na vulva. Que antes a gente só fazia em rosto, né, para rejuvenescer, a gente faz na vulva, para tratamento. Pacientes com doenças de líquen, elas têm a pele muito atrófica, que fica muito fina. E aquilo ali coça, aquilo ali arde, aquilo ali dói, ela rasga, ela fissura. Você aplica bioestimulador, acabou. Né? E Pacientes... o que é esse bioestimulador? Essa é nova pra mim. Uma creme, alguma coisa? Não, o bioestimulador é um líquido, ele vem montado de uma seringa já, com anestésico, né? E a gente aplica direto na região. Então você regenera aquela pele, você dá um pico de colágeno naquela região. Porque o que acontece? A pele fica... como ela fica fina, ela perde a elasticidade. Então, aonde força, ela rasga. O colágeno nada mais é do que voltar a elasticidade da pele. Então, ela volta a esticar. Né? Então, a gente trata as fissuras, os líquens. Então, hoje você tem um mundo de possibilidades. Mundo de possibilidades. Por exemplo, outra coisa, a paciente chega lá com muita flacidez de vulva e ela acha que ela tem que fazer uma cirurgia plástica, que ela tem que fazer uma ninfoplastia. E, em muitos casos, não precisa. A gente faz só preenchimento. Tá? O mesmo preenchimento que se faz em rosto, a gente faz em vulva. Aí você faz o preenchimento, fica bonitinho, ela não precisa fazer cirurgia. E o preenchimento, em 10 minutos no consultório, ela resolve. A durabilidade desse bioestimulador? O bioestimulador em torno de 1 ano, 1 ano e meio. O preenchimento a mesma coisa, em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Não tem nada a ver com uso. Não. Agora que eu falo sério, ninguém acredita. Não, nada a ver com uso. Mas é em torno de 1 ano, 1 ano e meio, que é a duração deles, né? Aí, normalmente, se a paciente, por exemplo, é um líquen, ela vai ter que refazer. Mas, ela está tendo fissura porque ela está amamentando, ela está tendo fissura porque ela está na menopausa. Ela fez ela fez o bioestimulador ou ela fez o laser, tratou os hormônios, não precisa refazer, né? Então, já resolveu ali. A estética íntima vai bem além do que se imagina, né? Até a gente nem gosta muito de falar de estética, né? Porque é mais um tratamento funcional mesmo, regenerativo, do que propriamente estético. Senão a pessoa acha, é só para deixar bonitinho. Uhum. Não, né? Por exemplo, uma flacidez muito intensa dói, coça, arde, incomoda, entende? Então, não é só estético, assim, você tem uma melhora funcional mesmo. Sim, né? qualidade de vida. Qualidade de vida, é isso aí. Né? Então, se qualidade de tem vida, algo viu? que incomode... Com certeza, né? Então, o teu médico não oferece. Vai além, né? Assim, eu acho que hoje, como a ginecologia evoluiu muito em pouco tempo, a gente tem, infelizmente, muitos profissionais que não acompanharam isso, né? Mas vai atrás de quem acompanhou, né? Então, você consegue ótimos tratamentos e com pouca dor, pouco desconforto, entende? Sem precisar ficar em casa, de repouso cirúrgico. Não,